Nesse vídeo eu não quero te dar nenhuma dica de coach ou nada que você aprenderia num livro tipo esse aqui, tá ligado? Eu quero simplificar a sua vida na hora de montar metas e se tornar mais consistente para realizar elas. Então eu não vou falar tipo faça sem vontade, comece pequeno, metas smart, porque todo mundo já ouviu esse tipo de coisa, já tentou muitas vezes e provavelmente não funcionou, e é por isso que você tá nesse vídeo. O que eu vou te mostrar foi o que funcionou para mim nos períodos mais consistentes da minha vida. Eu chamei esse modo de montagem de metas de mini desafios. Eles realmente foram a virada de chave que eu precisava em vários momentos para ser mais consistente e atingir os meus objetivos. Olhando para trás, pensando em quais momentos da minha vida eu realmente fui consistente, vem duas coisas à minha cabeça. Primeiro, quando eu estava me preparando para alguma competição esportiva, quando eu estava me preparando para minha corrida de 5K ou então as minhas competições de powerlifting, mas principalmente quando eu estudei para o TJ São Paulo, que eu dei um all-in de 4 meses e conquistei minha primeira aprovação em concurso público. Mas o que interessa aqui não é o meu resultado, e sim como eu cheguei lá. Foi criando mini desafios que eu consegui me manter consistente por um bom período de tempo para alcançar essas metas. Mas por que isso funciona tão bem? É muito legal você se propor a uma meta grande, tipo passar num concurso público, fazer uma competição de algum esporte ou perder tantos quilos para emagrecer. Só que isso tudo é abstrato demais, é muito distante da realidade, e colocar essa meta pode te manter ali ativo e focado naquilo por 2, 3 dias, uma semana, mas logo isso se esvai. E o motivo é muito simples: passar num concurso não está no seu controle. Ganhar uma competição não está no seu controle. Você não consegue simplesmente executar um resultado desses. É para isso que você precisa montar suas metas, e na minha opinião, a melhor maneira de fazer isso é criando mini desafios extremamente concretos, com blocos de tempo determinados, marcas extremamente mensuráveis para você avaliar se você está realmente progredindo em direção à sua meta. E agora eu vou te mostrar exatamente como eu criei os meus próprios mini desafios e vou também te mostrar como eu criei o meu último deles agora na prática. Eu quero te mostrar como fazer isso em 5 passos bem simples. O primeiro deles é pegar uma meta grande. Você precisa de uma meta grande exatamente naquele estilo que eu falei que não deve ser utilizada. Por exemplo, uma meta de resultado. No meu caso aqui, para dar o exemplo aqui, e é um exemplo extremamente real, é passar no TRT. Isso é uma meta distante, é uma meta que não está no meu controle, eu não sei nem quando vai ser a prova. Quem dirá se eu vou passar ou não, né? Mas aí a gente vai entrar nos outros passos que vai tornar isso muito mais simples. Segundo passo é decompor essa meta. Como que a gente vai decompor uma meta de resultado como essa? Como que eu passo no TRT, passar num concurso público? O que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Letra A aqui. Eu preciso montar um bom material. Então, montar material. E B, eu preciso revisar material. É basicamente isso. Você vai montar um bom material completo, adequado para a sua prova, e vai decorar ele nas revisões. Quando você decora, você pega o material, coloca na sua cabeça, tira da sua cabeça e coloca na prova. E é só isso que você precisa fazer para passar no concurso público. Mas ainda está um pouco abstrato. Montar o material. Quando? Que material? O que eu vou fazer na prática, né? No concreto. Então, a gente vai pegar essa parte aqui de montar o material e continuar especificando ela. Então, passo 3 é tornar específica a sua meta. Beleza. O que eu preciso fazer para terminar o meu material? Eu estava fazendo as contas e faltam 340... parece muita coisa, tá? 340 aulas para eu fechar o curso que eu preciso e montar as minhas 6 matérias base. Mas quando a gente ajusta isso numa rotina realista, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças assim. Sabendo agora que eu tenho 340 aulas para ver, eu vou colocar um prazo. E essa parte aqui do mini desafio é, na minha opinião, a parte mais importante. Quando você coloca um prazo, você tem ali uma luz no fim do túnel que você fala, não, tá, é só até aquela data. É só até não sei quando. É só, tá, sabe? Dá uma tranquilidade. Eu coloquei o prazo para o fim de junho. Junho não tem letra maiúscula. Por que isso? Eu quero acabar o primeiro semestre do ano com o meu material montado e depois só me preocupar em revisar e, óbvio, adicionar as matérias que vão cair, que não são tão primárias assim nesse concurso, né? Sei lá, direitos humanos, esse tipo de coisa. E agora, a cereja do bolo é tornar
Isso, tornar flexível. Porque a realidade vai bater na porta, vai rolar imprevisto, vai dar problema em alguma coisa e talvez você não consiga manter perfeitamente a sua meta do jeito que deveria ser. Então, assim, se a gente fosse ver aqui, ó, 340 aulas até o fim de junho, seria 340 sobre 60 dias mais ou menos que a gente tem aí pela frente, né? E isso daria 5,6. Eu não fiz essa conta de cabeça, não tenho a menor condição de fazer isso, tá? Eu já tinha feito na calculadora. Mas é isso aqui que eu tenho 5,6 aulas por dia. Só que para eu assistir 6 aulas por dia, eu preciso ter uma semana muito regradinha, muito 100% ajustada. E não é o meu caso. Eu gosto e preciso, às vezes, ter uma rotina mais flexível. Por vários motivos. Então, como que eu vou fazer para tornar essa meta mais flexível? A gente vai pegar esse 5,6 e multiplicar por 7, que vai dar, essa conta eu não fiz, calma aí, 39,6, ou seja, mais ou menos 40 aulas por semana. E é mais ou menos o que eu tinha escrito aqui no meu quadrinho, e eu estou fazendo isso aqui como um registro para olhar o meu progresso, ver se eu estou progredindo direitinho da forma que deveria. Se eu preciso fazer 40 aulas por semana, eu pego essa meta e adapto à minha realidade. Eu posso fazer, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu posso fazer 8, 8, 8, 8 e 8 e já descansar o final de semana. Ou então, eu fiz essas 8, 8, 8, 8, deu 40 aqui. Mas eu quero avançar um pouquinho mais. Eu jogo 4 aqui, eu já tenho mais 8 aulas para a próxima semana adiantadas. Isso vai facilitar muito a minha vida lá na frente, caso tenha um dia que eu não possa estudar, caso surja algum imprevisto. Então é muito importante trabalhar com as reais possibilidades que você tem de cumprir essa meta. Porque se você criar uma meta impossível, você só vai ficar frustrado. E é por isso que eu acho que esses mini desafios bem específicos funcionam tão bem. Eles têm um prazo, que você tem uma luz no fim do túnel para seguir. Eles são extremamente concretos e aplicáveis. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. E essa é a mensagem que eu queria passar no vídeo de hoje. Você não precisa de nenhuma estrutura mirabolante. Metas super simples são o que mais vão funcionar, porque é o que você vai conseguir adequar à sua realidade. E você não precisa se comparar comigo. E, meu Deus, o Gustavo vê só 40 aulas por semana, eu vejo 60, será que eu tô errado? Ou então, o Gustavo vê 40 aulas por semana, eu consigo só ver 20. Ou eu nem vejo videoaula, eu só faço no PDF. Isso é realmente o de menos. O importante é você se manter consistente em direção ao seu objetivo. O que não pode acontecer é você depender da sua vontade, da sua dedicação, da sua disciplina. Não, você tem que ter um plano, cara, minimamente ajustado à sua realidade para você poder cumprir. Isso aqui é o que eu consigo fazer hoje, é o que cabe na minha rotina e é o que eu vou estar fazendo pelos próximos meses até alcançar essa meta de montar o meu material. Depois eu crio um novo mini desafio para tentar revisar tudo não sei quanto tempo, ou então fechar as próximas matérias secundárias que vão cair no mesmo edital e por aí vai. Mas sempre trabalhando em cima desses períodos curtos de alta intensidade que vão te levar mais perto do seu objetivo. E claro, além dessa meta bem específica de quanto estudar, quando estudar, eu sabia exatamente o que fazer. Eu sabia exatamente como eu ia montar o meu material, que são os meus mapas mentais nesse estilo aqui, ó, que eu sempre mostro nos vídeos. Se liga. Isso aqui facilita muito a minha revisão, né? Sabia também como eu ia revisar para decorar o material e sabia também quando eu precisava utilizar questões ou algum tipo de ferramenta externa, além disso aqui do meu material. E tudo isso eu te ensino na minha Masterclass aqui, tá no primeiro link da descrição. Se você tiver interesse, é um valor bem acessível, uma aula de 2 horas bem completinha, passando por tudo que eu utilizei para ser aprovado no TJ São Paulo. E eu queria fechar esse vídeo com um convite. Como eu já abri aqui qual vai ser o meu mini desafio, que está nesse quadrinho inclusive, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o seu mini desafio. Porque tornar isso público pode ser o primeiro passo para você andar em direção ao seu objetivo e ser mais consistente de verdade. Então é isso, vejo você no próximo vídeo. Um abraço, espero que tenha te ajudado. Valeu!